na nossa série aqui já há algumas semanas, chamada 12 Homens e Dois Destinos. A gente tem se dedicado a falar sobre cada um dos apóstolos de Jesus. Hoje nós chegamos ao sexto episódio dessa série. Até agora nós falamos sobre André, sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João e sobre Filipe. E hoje nós chegamos a mais um episódio. Na semana passada nós falamos sobre o encontro de Jesus com Filipe, e nesse mesmo texto, logo após ter sido chamado por Jesus, Filipe ele convida um amigo para se encontrar com Jesus, e esse amigo de Filipe é sobre quem nós vamos falar e dedicar alguns minutos para falar sobre ele, que é um homem chamado Natanael. A gente vem trabalhando ao longo dessa série, e eu confesso para os irmãos que eu já estou um pouco preocupado, porque tem alguns personagens desses que a Bíblia não traz tanta informação assim, e a gente não sabe muito bem o que vai dizer. Tem um homem que já está me assustando há algum tempo, o nome dele é Tiago, o Menor. Já estou começando a pensar, porque a Bíblia não traz nada além do nome dele na lista dos discípulos. Então a gente fica pensando assim, vou interromper a série, e graças a Deus a última inspiração que eu tive foi convidar Mateus ou Flávio para pregarem nesse dia, o que vai ser muito tranquilo. Então, já pesquisem aí ao longo da semana sobre esse homem, mas por hoje a gente se preocupa a falar sobre Natanael, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Nós vamos ler um pouco do trecho que nós lemos na semana passada, quando nós lemos do 43 ao 46, e hoje nós vamos ler, além desse trecho, o trecho subsequente, a partir do verso 47, que é onde fala exatamente sobre a resposta de Natanael diante desse convite feito pelo seu amigo, que foi Filipe, convidando Natanael para se encontrar com Jesus. Ele faz alguma objeção, ele faz uma pergunta fazendo essa objeção, e logo em seguida Filipe faz um convite para ele, dizendo: vem e veja. A gente vai ver isso no texto, João capítulo 1, a partir do verso 43, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. A gente pede que o Senhor abra os nossos corações para que a gente compreenda as verdades desse texto bíblico, e que o Senhor nos auxilie por meio do Teu Espírito Santo também a aplicarmos essas verdades na nossa jornada, na nossa caminhada, para que a gente viva uma vida que glorifique o Senhor. Que a gente possa olhar para esse texto, percebendo esse diálogo do Senhor com Natanael e compreendendo como esse diálogo se assemelha também com a nossa caminhada contigo, e que seja assim. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Semana passada, então, nós falamos sobre a primeira parte desse trecho, que é exatamente no chamado de Filipe, e hoje a gente vai focar mais dos versos 47 ao 51, onde está falando exatamente depois desse chamado que Filipe faz para o seu amigo, que é Natanael, quando Filipe diz para ele o seguinte: venha e veja. Antes que a gente olhe exatamente para o texto, a fim de perceber algumas coisas, é fundamental que a gente compreenda algumas informações sobre quem é esse homem chamado Natanael. A gente precisa partir de alguns pressupostos a fim de entender o porquê desse diálogo dele com Jesus. Algumas informações sobre Natanael nós temos, inclusive, nesse texto. A primeira informação que nós temos sobre ele é que ele era um homem que tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento. Ele era um conhecedor da lei.
ele era um conhecedor da Bíblia que se tinha àquela altura do campeonato. Porque quando Filipe se aproxima de Natanael e fala, nós encontramos o Messias, e ele é Jesus, filho de José, que é de Nazaré, Natanael ele já sabe, a partir do conhecimento que ele tem do Antigo Testamento, que o Messias não viria de Nazaré. Natanael já sabe que o lugar de nascimento profetizado, de onde Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo viria, não era exatamente Nazaré, mas era Belém, que foi o lugar onde Jesus nasceu. Ele é um homem com um conhecimento interessante. Olhar para esse texto também nos sugere que ele tinha esse hábito tanto de conhecer, quanto de conversar sobre o que o Antigo Testamento dizia. Porque quando Filipe se aproxima dele, Filipe fala o seguinte, nós encontramos o Messias. Sugere que era uma busca de ambos. Essa frase de Filipe nos sugere que esse era um tema recorrente e regular nas conversas que eles tinham enquanto amigos, esses homens chamados Filipe e Natanael. Era um profundo conhecedor da lei de Deus. Era um profundo conhecedor dos escritos proféticos. Era alguém que sabia sobre o Antigo Testamento a ponto de fazer essa relação de imediato. Ele não precisou ir pesquisar. Quando Filipe diz que o Messias que nós encontramos é Jesus de Nazaré, ele não precisou correr atrás para pensar onde o Messias tinha nascido, pesquisar, olhar comentário bíblico, perguntar para alguém mais experiente, olhar no Google, absolutamente nada disso, ele já sabia de imediato, e a resposta que ele traz é também um tipo de resposta na ponta da língua, quando ele afirma, e agora a gente vai ver uma outra característica dele, que o Messias não era de Nazaré. Natanael, então, era um homem que tinha um conhecimento do Antigo Testamento, mas Natanael, também olhando para esse texto, nós percebemos que ele era um homem extremamente preconceituoso. A forma que ele tem de revelar o conhecimento que ele possuía é uma forma extremamente preconceituosa. A partir da fala de que o Messias nasceria em Nazaré, Natanael ele responde demonstrando ao mesmo tempo que ele tem conhecimento, mas demonstrando também que ele é um homem totalmente preconceituoso. Porque a sua fala para Filipe não foi assim, Filipe, mas que história é essa? O Messias não vai vir de Nazaré. Ou, Filipe, você está dizendo, mas você está enganado, meu amigo. O Messias ele vai vir de Belém. Ou até, Filipe, o profeta tal disse que de Belém nasceria o nosso Salvador. E você está dizendo que ele vem de Nazaré. A fala de Natanael revela uma postura que não condiz com o nível de conhecimento que ele tinha. A fala de Natanael revela que ele era um homem extremamente preconceituoso, porque ele não diz assim, o Messias não virá de lá, mas ele diz o quê? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês conseguem perceber a diferença? Ele não está falando sobre essa situação pontual, ele não está dizendo de forma categórica que Jesus não viria de Nazaré, mas ele faz uma afirmação englobando todos aqueles que são daquela região, que era de fato uma região pobre, mal vista pelos outros judeus, mas essa fala sua demonstra que ele destila o seu conhecimento, mas ele o faz com tamanho preconceito que se revela arrogante, preconceituoso, presunçoso e tantos outros adjetivos que nós podemos qualificá-lo. E aí a gente começa a perceber alguns pontos importantes, que ter o conhecimento sobre os assuntos não é suficiente. É muito provável que você conheça gente que tem muito conhecimento teórico, boa formação acadêmica, um nível de conhecimento no que diz respeito a questões subjetivas ou algumas matérias, alguns assuntos, mas que não sabem conversar sem expressar esse nível de conhecimento de forma arrogante e preconceituosa. Estou lendo um livro que chama Calvinismo Humilde, vai ter até um lançamento desse livro em um evento da Atos 29, no final desse mês de outubro, onde o autor, que é calvinista, o nome dele é Jeff Mathers, ele é também parte da rede Atos 29, enfim, ele virá no Brasil falar sobre o livro, mas enfim, uma das coisas que ele defende é que o maior problema do calvinismo são os calvinistas. Ele fala que o grande problema dessa corrente doutrinária e teológica é que muita gente, quando tem acesso a esse nível de conhecimento, ao invés de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, ou de se alegrar pelo conhecimento que possuiu, passa a tratar outros cristãos como cristãos de segunda categoria.
Tem muita gente que fala, inclusive, sobre a fase da jaula. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas que uma pessoa, quando ela descobre a fé reformada, uma pessoa, quando ela descobre sobre as doutrinas da graça, ela deveria ficar na jaula por alguns meses, porque a tendência dessa pessoa é sair pregando para todo mundo, não mais o evangelho, mas o seu sistema de doutrinas, como se aquilo fosse a própria revelação da palavra de Deus. E o faz de forma arrogante. Denota conhecimento, denota sabedoria, está mostrando como textos se aplicam a partir da palavra de Deus, mas fazem isso de uma forma extremamente preconceituosa, arrogante e presunçosa. E a gente para olhar para a palavra de Deus e ver, por exemplo, naquele capítulo de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Aquele texto escrito por Renato Russo, que a gente conhece, o texto escrito pelo apóstolo Paulo, que serviu de base, obviamente, para muita música, para muita poesia. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está falando de um modo superlativo, assim, ainda que eu conhecesse todas as línguas, língua dos anjos aqui não tem nada a ver com aquela embolação na língua que o pessoal, não tem absolutamente nada a ver com isso. Paulo está falando de modo metafórico, assim, ainda que eu conheça todas as línguas, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo pelos pobres, ainda que eu faça todo o bem, em certo momento ele vai dizer o seguinte, ainda que eu tenha todo o conhecimento de todos os mistérios da ciência e da sabedoria, se eu não tiver amor, isso não terá nenhum valor. Se eu não tiver amor, nem todo o conhecimento do mundo vai me servir de absolutamente nada, e Natanael não havia compreendido isso. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, ele tinha a fundamentação para os seus argumentos, ele tinha base para aquilo que ele estava acreditando, mas ele não demonstrava isso de modo amoroso, e isso nos faz pensar sobre a nossa própria caminhada e sobre a nossa própria postura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o modo como a igreja de Cristo é edificada é por meio do conhecimento das Escrituras e tudo mais, mas ele adverte aqueles irmãos a que falem sempre a verdade em amor. Nenhuma das duas vertentes pode ser negligenciada. Se você é aquela pessoa que defende o Deus amoroso quase que como um Deus que não se preocupa com o pecado, que tolera qualquer coisa, é um Deus que tem amor, entre aspas, né? Essa compreensão de amor, mas sem verdade. Por outro lado, há os que defendem a verdade, mas não fazem isso em amor. Paulo está dizendo que é necessário haver esse equilíbrio na nossa fala, essa temperança. Nós devemos sim buscar conhecer os mistérios, as sabedorias, a ciência, a palavra de Deus, é óbvio, mas se nós não demonstramos esse conhecimento em amor, eu sinto te dizer que você está perdendo seu tempo enquanto cristão. Natanael era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Natanael era um homem que conhecia tudo o que os profetas diziam acerca de Jesus, mas quando Filipe vem até ele com uma informação errada, talvez uma das primeiras fake news aí que a gente consegue ver no Novo Testamento, a resposta de Natanael é uma resposta extremamente preconceituosa, arrogante. E o que eu acho mais incrível disso tudo é que ele aceita o convite. É um cara meio incoerente também, né? A gente consegue entender que ele é um conhecedor, ele é um homem preconceituoso e ele é também incoerente porque ele aceita o convite. Antes da gente continuar, eu só queria te avisar que eu estou com torcicolo. Eu falei de manhã para o pessoal orar por mim, então, se eu virar de um jeito esquisito, não estou pegando espírito, nada disso não. É que eu estou com uma dor no pescoço já faz alguns dias. Aí, se você puder orar por mim, vai ser tranquilo. De vez em quando o olho vira também, mas não, estou brincando. Isso não vai acontecer não, se Deus quiser. Voltando a falar sobre Natanael, sou um homem de dura cerviz, como diz a palavra de Deus. Mas sobre Natanael, que é de fato quem importa, a postura natural de um homem que fala assim, eu sei que o Messias não vai vir desse lugar, aliás, não pode vir absolutamente nada de bom desse lugar, a postura natural seria qual? Filipe, vai você para lá, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está dizendo, que história é essa? A gente sempre conversa sobre o Antigo Testamento, e você vem me dizer que encontrou o Messias, mas o Messias é um homem de Nazaré, não faz o menor sentido. Mas quando Filipe diz para Natanael o seguinte, venha e veja, ele foi. O verso 47 vai nos dizer que ao ver Natanael se aproximando, Jesus proferiu algumas palavras para ele. Ué, se ele tinha tanta certeza assim que Jesus não era o Messias, para que ele foi?
E aí a gente começa a pensar, talvez, o que motivou esse homem a ir até esse lugar. Talvez curiosidade. Eu vou ver quem esse cara diz que é. Falando aí que é. Estão falando que ele é o Messias, eu vou dar um pulinho ali, simplesmente para saber quem é. Curioso, a gente sabe que não falta, né? Desde muito tempo. E talvez essa tenha sido a motivação de Natanael. Um segundo motivo, talvez, a consideração que ele tinha por Filipe. Não, eu sei que não é, mas já que o meu amigo me convidou, em consideração ao meu amigo, eu vou até lá para descobrir quem é Jesus, ou pelo menos para aliviar a minha consciência e dizer para Filipe assim, pelo menos eu fui, eu tentei, eu dei um crédito, por consideração a você. Talvez a postura dele ter ido foi também para, não, eu vou lá desmascarar esse cara, ele diz que é o Messias, mas eu vou mostrar para ele todo o conhecimento que eu tenho, e a partir de todo o conhecimento que eu tenho, todos saberão que ele não é. A gente não consegue definir qual o fator motivador para que ele fosse, mas uma coisa é fato, é que ele foi. E outra coisa que é fato, é que quando ele se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada. E aí a gente começa a pensar que independente do motivo que te leva até Cristo, quando você se encontra com Jesus, a transformação da tua vida é inevitável. Pode ser que a tua experiência de conversão tenha um desses fatores motivadores. Pode ser que você tenha ido para a igreja, por exemplo, por curiosidade. Quero saber o que está acontecendo. Pode ser que você tenha ido para a igreja a convite de alguém que é importante para você. Pode ser que você tenha ido para a igreja para a pessoa parar de te perturbar, porque ela te chama tanto, você fala assim... torcicolo e crise alérgica agora ao mesmo tempo. A gente vai progredindo. Pode ser que uma pessoa te chame tanto e você fale assim, eu vou para a pessoa parar de me chamar. Pode ser que você tenha ido nesse interesse de desmascarar os que falam falsas verdades. Mas se nessa trajetória, em algum momento, você é encontrado pela graça de Deus, não importa o motivo que te trouxe, é fato que a sua vida, ela é transformada. Outra informação que nós temos sobre Natanael, que é mais prática e é fundamental que você saiba, é que ele também era conhecido como Bartolomeu. Então, se em algum lugar do Novo Testamento, se em algum lugar dos Evangelhos você ler falando sobre Bartolomeu, saiba que está falando sobre Natanael. Bartolomeu era uma espécie de sobrenome, não era nome composto, Natanael Bartolomeu. Imagina que nome legal para uma criança que você vai visitar, qual o nome? Natanael Bartolomeu. Não era um nome composto, mas era um sobrenome que era usado na época para denotar e para indicar de quem ele era filho. Normalmente, quando o Novo Testamento traz alguns nomes assim, que começam com essa expressão Bar, significa filho de. Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia fala de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, Barrabás, e agora a gente vê também Bartolomeu. Sei que na cabeça de muitos irmãos aí a palavra bar significa outra coisa, mas nesse caso aqui, no texto bíblico, está se referindo de quem ele era filho, e Bartolomeu, Natanael, era filho de um homem chamado Tolmai. Então é uma junção aí dessas duas palavras, Bar e Tolmai. Aí fica um nome mais esquisito ainda, né? Se você fala em bar e fala Tolmai ao mesmo tempo, eu não tinha atentado para isso no culto da manhã, eu preciso pedir perdão aos irmãos do culto da manhã, mas aí talvez para não ficar esse negócio assim de bar Tolmai, que seria um indicativo muito forte, colocaram essa transliteração como Bartolomeu. Mas esse texto que nós lemos, além de trazer essas informações sobre quem era esse homem, Natanael, ele traz um diálogo de Natanael com Jesus quando ele passa a ser um seguidor seu, e aí a gente começa a perceber alguns pontos que nós aprendemos a partir dessa conversa. Ainda no verso 47, é muito interessante que quando Natanael ele está se aproximando, Jesus diz para ele o seguinte: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael ele tinha informações sobre quem seria o Messias, mas ele ainda não havia se encontrado com Jesus e ele não o conhecia. Mas nós podemos afirmar, olhando para esse texto, que independente do conhecimento que ele tinha sobre Jesus, Jesus o conhecia, e Jesus o conhecia de modo muito profundo. Irmãos, não importa o nível de conhecimento que você tenha sobre quem Jesus é fato que ele te conhece. É fato que ele te conhece de modo mais profundo que você mesmo se conhece. E é muito interessante que no diálogo de Filipe com Natanael, Filipe diz para ele assim: nós encontramos o Messias.
Parecia que era essa busca de ambos, só que a resposta de Natanael é meio que um balde de água fria nessas pretensões. Se era uma busca de ambos, ele foi se alegrando à medida que aquele homem foi falando. Filipe se aproxima dele e diz assim: nós encontramos o Messias. E Natanael está pensando assim: que ótimo, que bom, estamos chegando na plenitude dos tempos, estamos chegando no tempo que foi profetizado. E aí Filipe continua dizendo: ele é aquele homem sobre quem Moisés escreveu. E Natanael foi se inflamando: graças a Deus, que bom. E Filipe diz o Antigo Testamento inteiro, a lei apontam para ele o tempo todo, e ele diz assim: isso é maravilhoso. E Filipe fala: e ele é de Nazaré. E Natanael fala: isso está de brincadeira comigo, Filipe. A gente conversa tanto sobre isso, a gente fala tanto sobre isso. De Nazaré não virá absolutamente nada de bom. Mal sabia Natanael, irmãos, que Jesus, em certo sentido, é especialista em contrariar as nossas expectativas. Mal sabia Natanael que Deus não tem o menor compromisso com as tuas expectativas, com o modo que você define como sendo o modo de ação do próprio Deus, porque tem gente que acha isso. Se eu sou um bom cristão, se eu sou um bom religioso, se eu sou um bom frequentador da igreja, se eu sou um dizimista fiel, se eu participo dos ministérios, se eu vou no grupo pequeno, que muita gente não tem ido, aliás, volte, se eu vou no grupo pequeno, se eu frequento, se eu faço, tudo centrado no eu consigo definir o que Deus tem que fazer e eu consigo determinar o modo como Deus tem que agir. A vida de Jesus nos mostra o tempo todo que ele é especialista em contrariar as nossas expectativas. As pessoas esperavam um rei. As pessoas esperavam alguém de uma realeza, de uma nobreza, alguém que nascesse num palácio, alguém que fosse visto desde o início da sua vida como sendo o futuro libertador da nação, um libertador político que tiraria o povo de Deus debaixo do jugo e da opressão do Império Romano. E diante dessa expectativa do nascimento de um rei, Jesus nasce num estábulo, uma manjedoura, próximo a animais, não tinha sequer uma hospedaria para que ele pudesse nascer. E ele cresce, ele começa o seu ministério, ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, ele começa a curar pessoas, a fazer milagres, a pregar a palavra de Deus. E as pessoas imaginando em que ponto se daria o auge da glória de Deus, como seria essa libertação. A ponto de João, nós vemos isso há algumas semanas, orar diante dos samaritanos que rejeitavam Jesus. João queria que o fogo do céu caísse sobre eles. Afinal de contas, quem esses homens pensam que são para contrariarem assim o nosso Salvador, o nosso Rei? E o auge da glória de Deus é revelado na vida de Jesus quando ele morre, contrariando de novo as expectativas que foram criadas sobre ele. Ele não tinha sequer um túmulo para ser enterrado. Ele tem um túmulo emprestado, é colocado naquele sepulcro, mais uma vez, uma tentativa da humanidade em definir um lugar onde Jesus deveria estar. E mais uma vez, ele frustra as expectativas da humanidade, mostrando que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele reina sobre todas as coisas. Ele sai do túmulo e o sepulcro está vazio mais uma vez. Deus contrariando as expectativas dos homens sobre ele. E Deus nos mostrando que ele se revela muitas vezes onde nós menos esperamos. Nós tentamos pavimentar um caminho para a revelação de Deus, dizendo: Senhor, é por aqui que o Senhor tem que fazer. Tentamos convencer Deus com as nossas orações, o nosso bom comportamento. Se você tem algum tempo de caminhado na vida cristã, eu tenho certeza que você tem experiências que mostram que Deus, ele tem essa habilidade de contrariar em muitas vezes as expectativas que nós criamos acerca dele. Mas é interessante que essas histórias e essas experiências nos lembram que ele é o Senhor soberano e que reina sobre todas as coisas e não nós. Natanael, ele tinha ouvido falar sobre profecias acerca de Jesus, mas ele ainda não o conhecia porque ainda não tinha se relacionado com ele. Irmãos, saber sobre Jesus e conhecer Jesus
são coisas totalmente diferentes. A partir desse diálogo, Jesus se revela para Natanael. E agora ele não mais ouviu falar sobre Jesus e soube sobre como Jesus seria, mas agora ele tem um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E a forma como Jesus se revela a ele é mostrando exatamente isso. Natanael, eu te conheço. Você já ouviu falar sobre mim. Você tem algumas ideias a meu respeito. Você tem algumas expectativas e algumas projeções sobre quem eu sou a partir do que você ouviu falar, a partir do conhecimento que você tem do Antigo Testamento, a partir das conversas que você teve com Filipe, a partir da percepção que Filipe teve sobre mim, mas agora eu quero dizer para você que independente de você me conhecer a fundo ou não, eu estou dizendo para você que eu te conheço. E Jesus se aproxima de Natanael dizendo, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael, lembre-se, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Como tal, ele sabia que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, e isso é demonstrado desde os patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é o homem que Deus muda o nome dele para Israel. E agora esse novo povo é conhecido a partir do nome de Israel. Lembre-se que Jacó significa enganador. Jacó significa falsificador. Jacó significa aquele que engana. Então, cuidado, se você quiser botar o nome do seu filho de Jacó, saiba pelo menos do seu significado. A NVI traz enganador, a NAA traz falsificador. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz a expressão 171, quando se refere a Jacó. A Bíblia, a mensagem é pilantra ou picareta, depende do texto que você encontrar. Mas Jesus está dizendo para Natanael o seguinte, você é um israelita verdadeiro. Se quando fala sobre Israel, alguém que conhece a fundo o Antigo Testamento, automaticamente faria essas conexões de que Israel e Jacó eram a mesma pessoa e que Jacó significava enganador, a forma que Jesus se apresenta para Natanael é a seguinte, você é um israelita verdadeiro, em você não há engano, você não é como Jacó, você é um homem íntegro, você é um homem de caráter, você é um homem honesto, você é exatamente o oposto de Jacó. E ele era, de fato, um homem muito sincero, até demais. A gente vê pela resposta que ele dá para Filipe, Natanael era esse homem que se orgulha da sua sinceridade a despeito do que os outros vão pensar. É aquele cara que se orgulha de falar a verdade, mesmo que a verdade que ele fale mate todo mundo ao seu redor e ele ainda sai achando que está certo. É o que as pessoas chamam de sincericida. Esse era Natanael, ele era um homem sincero. E Jesus diz para ele, você é um israelita verdadeiro e em você não há engano, não há falsidade, não há declarações dúbias, você é um homem verdadeiro. É interessante pensar, irmãos, que nós somos tendenciosos em olhar para textos assim e elencarmos apenas os aspectos negativos. Mas Jesus conseguia olhar para Natanael a ponto de perceber qualidades nele e usar essas qualidades para o seu próprio reino, e é a mesma coisa que ele faz conosco. Quando nós falamos que Jesus nos conhece, normalmente nós falamos isso de um ponto de vista assustador, e nós somos treinados a isso. Cuidado, hein, que Jesus te conhece. Nós somos treinados desde criança. A gente cresce com 2 aninhos ouvindo música na igreja, dizendo assim, cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. A criança já cresce meio que traumatizada, né? Tem as outras músicas ainda que falam também, tem uma banda aí que tem músicas para crianças que fica repetindo o tempo todo, assim, um tempão da música. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. É um negócio que cria crianças saudáveis, assim, na compreensão do Evangelho. E quando a gente fala assim, Jesus nos conhece, normalmente é sob esse ponto de vista que a gente fala assim, caramba, que medo. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem que no grande dia do Senhor, no dia do juízo final, vai ter um telão lá passando os pensamentos de todo mundo. Eu não sei se isso é verdade, mas eu oro todo dia para não ser, porque ia ser um negócio assustadoramente assustador. Quando a gente faz essas afirmações, assim, Jesus nos conhece, normalmente é uma afirmação que nos impõe medo. Mas a gente tem que parar para pensar que o fato de Jesus nos conhecer significa que ele sabe sim os defeitos mais escondidos
da tua alma aqueles segredos horríveis que ninguém sabe, mas Ele te conhece também a ponto de perceber em você qualidades que talvez você nem saiba que tem e usar essas qualidades para a sua própria glória. Olhar para a vida dos apóstolos é ser lembrado disso o tempo todo. Homens cheios de falhas e defeitos e imperfeições, mas ainda assim homens que foram usados pelo Senhor para a sua própria glória por meio do ministério que desenvolviam, simplesmente como consequência desse fato que Jesus nos conhece. No verso 48, nós vemos uma expressão de Natanael também, que demonstra em primeiro momento um espanto e depois, logo em seguida, ele vai nos mostrar a convicção que ele passa a ter sobre quem é Jesus e a partir dessa conversa. Quando Jesus diz para ele, você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, o verso 48 começa assim. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A sua primeira fala é de espanto. Como assim? Você me conhece de onde? Que história é essa? Eu estou aqui, de repente você vem fazendo afirmações a meu respeito, sobre eu ser israelita, sobre não haver engano em mim, que papo é esse? E Jesus vai ainda mais a fundo e diz assim, olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar, e para Natanael algo muito especial acontece quando ele ouve Jesus proferir essas palavras. A despeito do raso conhecimento que ele tinha sobre quem era Jesus. Jesus o conhecia, sabia todos os seus passos, Jesus o conhecia de modo profundo. E nesse diálogo ele começa a se assustar, mas ao mesmo tempo ele passa a demonstrar essa convicção quando ele vai declarar sobre quem é Jesus. E é muito interessante, irmãos, percebermos que o mesmo Jesus que se revelou de modo muito prático para Filipe, dizendo, siga-me. Filipe seguiu, não teve diálogo, não teve conversa, foi simplesmente isso. Esse mesmo Jesus, ele se permite um diálogo com Natanael. Um homem aparentemente cético, cheio de dúvidas, cheio de preocupações, cheio de coisas que ele não conseguia esclarecer. E é muito interessante percebermos que em momento algum Jesus o repreendeu por isso. Muito pelo contrário. Jesus se apresenta trazendo luz para os questionamentos que ele tinha. E a mesma coisa ocorre conosco. Quando cremos em Jesus, nós não somos convidados a uma obediência cega a uma religião, muito pelo contrário. As suas dúvidas, elas são bem-vindas. As suas inquietações, as suas dificuldades de entender as coisas são muito bem-vindas e é assim que Jesus trata esse homem. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz o seguinte, Jesus morreu para tirar o teu pecado, não a tua inteligência. É muito direto, é muito simples e é a profunda realidade. Seguir a Cristo não é abrir mão de pensar com a sua própria cabeça. Seguir a Cristo não é virar um cachorrinho de caminhoneiro, daqueles que você bate na cabeça e fica o tempo todo com uma submissão cega e ignorante. Não tem a ver com isso. O John Stott tem um livro fantástico que ele se chama Crer é também pensar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Paulo vai dizer para esses mesmos irmãos, no mesmo capítulo, que o nosso culto, ele é racional. Você precisa entender o que está acontecendo no culto ao Senhor. Nós cantamos em resposta à compreensão do Evangelho. Nós ouvimos a palavra porque nesse momento o Senhor fala conosco. Nós oramos porque nesse momento nós falamos com Deus. É algo compreensível, é algo racional, é algo que faz sentido. Seguir a Cristo não é sinônimo de abrir mão de qualquer convicção intelectual, muito pelo contrário. Em Atos, no capítulo 17, há uma menção honrosa aos irmãos bereanos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esses irmãos que eram da cidade de Bereia. E essa menção honrosa é exatamente por isso, porque a cada sermão que eles ouviam, eles conferiam nas Escrituras para ver se estava correto. Eles avaliavam tudo que eles ouviam e eles conferiam com a palavra de Deus para ver se aquilo correspondia à verdade. E eles não foram repreendidos por isso, eles não foram criticados por isso. Talvez se Paulo e os apóstolos fossem alguns dos apóstolos falsos que nós temos hoje em dia.
diriam que absurdo. Eu estou aqui pregando, vocês estão conferindo na Bíblia, vocês não confiam em mim, vocês não sabem quem eu sou, foi Deus que me colocou aqui. E apela para essas subjetividades, para se mostrarem inquestionáveis. Muito cuidado com qualquer liderança que se demonstre como sendo inquestionável, como acima do bem e do mal. Esses irmãos não foram repreendidos por isso, muito pelo contrário, esses irmãos foram elogiados, eles foram chamados de mais nobres do que os tessalonicenses, exatamente por essa razão, porque não é errado ter dúvidas, não é errado questionar, não é errado averiguar tudo o que é dito à luz da palavra de Deus, muito pelo contrário. Além de não ser errado, é altamente recomendado que você faça isso para que você se torne um cristão maduro, porque o que pauta a vida de um cristão que está em fase de amadurecer é tão somente a palavra de Deus e ela não pode ser negligenciada. Não abra mão disso, de conhecer as Escrituras, de se dedicar às Escrituras. O grande problema de Natanael não foi a sua inteligência e o seu conhecimento. Foi que ele demonstra a sua inteligência e o seu conhecimento de modo arrogante e preconceituoso. Mas ainda assim, Jesus se permite dialogar com ele. E a gente vê tantos líderes hoje evitando qualquer tipo de diálogo. Porque quanto mais alguém se aproxima de mim, mais a pessoa percebe os meus defeitos, as minhas imperfeições. Então, normalmente, a postura desses homens é uma postura de repelir aqueles que tentam se aproximar. Jesus não tinha absolutamente nada para esconder. Venha e veja, caminhe comigo, eu sou essa pessoa aqui. Você é muito bem-vindo com as suas dúvidas, você é muito bem-vindo com as suas inquietações, e a postura da igreja de Jesus deve ser exatamente essa. Se você tem dúvidas, inquietações, no final do culto, procura o Mateus, ele vai conversar com você com toda a certeza. Mas a partir disso, Natanael ele expressa uma convicção incrível, ele tinha acabado de conhecer Jesus também, e depois desse diálogo, Natanael declara o seguinte no verso 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A partir da revelação de Jesus para aquele homem, irmãos, Natanael começa a perceber, a partir da revelação de Jesus, que em última instância, Jesus não tinha vindo de Belém, Jesus não tinha vindo de Nazaré, Jesus tinha vindo dos céus, quando ele se torna um de nós, assume um lugar exatamente como o nosso, para nos dar salvação e para nos dar vida eterna. É essa a percepção que ele tem a partir da revelação de quem Jesus é. João começa o seu evangelho, se você voltar no começo do capítulo 1, ele começa o evangelho apresentando Jesus como sendo aquele que é a palavra de Deus, o verbo de Deus. João conclui o seu evangelho dizendo, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo nisso tenham vida em seu nome. Natanael está experimentando exatamente isso. Ele está compreendendo que Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. E crendo em Jesus, ele está vivendo agora uma nova vida no nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele faz é afirmar que Jesus é um mestre. O mestre é alguém a quem nós devemos ouvir e de quem nós devemos aprender, mas Jesus não é só isso. Natanael, ele vai além. Ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus. Ele percebe a identidade de Jesus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, o próprio Filho de Deus. É esse quem o Senhor é. Filipe tinha me dito que nós encontramos o Messias, que o Senhor veio de Nazaré, e agora em poucos minutos de diálogo, eu tenho a minha própria conclusão, não é mais a partir do que eu ouvi falar, mas é a partir do conhecimento que eu tenho do Senhor. Mestre, tu és o Filho de Deus. E logo em seguida, de modo quase que automático, ele reafirma o senhorio de Jesus quando ele diz, tu és Rei de Israel. O Senhor não é só o Filho de Deus, o Senhor é aquele que reina. O Senhor é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Israel não vivia mais num período de monarquia a essa altura. Mas Natanael conhecia o Antigo Testamento. E ele conhecia uma profecia dizendo que do trono de Davi, Deus suscitaria um rei que reinaria para todo sempre, cujo domínio
se estenderia por toda a eternidade e cujo trono não teria fim. Quando ele afirma que Jesus é rei de Israel, ele está dizendo: o Senhor é de fato o cumprimento de todas essas profecias. O Senhor é aquele sobre quem todos falaram o tempo todo. O Senhor é aquele filho de Davi, cujo reino não terá fim. Jesus, eu não te conheço muito bem. Jesus, eu estou me relacionando contigo há pouco tempo, mas eu sei que o Senhor é o rei sobre toda a eternidade. Esse rei eterno, esse grande Deus é aquele que se permitiu dialogar e esclarecer as dúvidas de Natanael. E esse mesmo rei eterno dá para ele agora uma resposta muito interessante, nos versos 50 e 51, quando Jesus diz assim: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você creu porque eu disse que te vi quando você sabia que eu não estava te vendo. Você creu porque eu falei que te vi debaixo da figueira antes de Filipe falar contigo. Isso te espantou, isso te deixou maravilhado, mas isso, Natanael, ainda não é nada. A experiência que te assombrou não é absolutamente nada quando nós comparamos essa experiência com o que você ainda vai ver. Jesus acrescentou algo muito importante no verso 51, quando ele diz assim: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo para Natanael que ele teria dom de visão agora, ia ver anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Lembrou aí, né? Quem é crente há mais tempo, ou era católico também, né? O padre Marcelo regravou isso aí, antes de ser empurrado de cima da plataforma, enfim. Jesus não estava dizendo para Natanael que ele ia ter um dom de visão, não tem a ver com isso. Lembre-se que quando Jesus conhece Natanael, a analogia que ele faz de imediato, dizendo que ele é um verdadeiro israelita em quem não há engano, Jesus está fazendo uma menção indireta a qual personagem, a qual patriarca? Jacó. Se lembram disso? Jesus está citando agora um episódio narrado em Gênesis capítulo 28, quando Jacó está com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú. De repente ele se deita e ele tem um sonho. E nesse sonho havia uma escada que foi colocada na terra, e essa escada alcançava todo o caminho da terra até o céu. E o que acontecia nessa escada? Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Natanael, que conhecia o Antigo Testamento, Natanael, que conhecia a história dos grandes patriarcas do seu povo, certamente se lembrou disso quando Jesus disse para ele: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, se Jacó, um homem cheio de astúcia, se Jacó, um homem enganador, forçado a deixar sua casa, porque mentiu para o seu pai e enganou o seu irmão, se Jacó foi elegível em certo sentido para receber essa visão de Deus, ainda mais Natanael, sendo um homem verdadeiro e sem engano, receberia tal bênção de ver coisas ainda maiores. Natanael percebeu, irmãos, diante da revelação de quem Jesus é, que Jesus é essa escada por meio da qual as realidades do céu são trazidas para a terra, porque ele veio até nós e ele se tornou como um de nós. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele retornou para os céus, onde ele está sentado à direita de Deus Pai. Natanael, quando convidado por Filipe, foi com a seguinte frase: venha e veja. E Jesus está dizendo para ele: você ainda vai ver coisas muito maiores. Ele estava prestes a testemunhar em primeira mão que Jesus era muito mais do que uma pessoa de Nazaré, ou de Belém, ou filho de José, ou carpinteiro. Na verdade, ele é o Filho do Homem que pagaria pelos pecados do mundo, se tornando então o único caminho para Deus. Essa boa notícia do Evangelho que nós pregamos domingo após domingo, Natanael veria se descortinando diante dos seus olhos. A vida perfeita de Jesus, ele estava lá testemunhando do seu lado. A sua morte na cruz, ele presenciou. A sua ressurreição, as suas aparições pós-ressurreição, a sua ascensão de volta aos céus, ele presenciou tudo isso. Ele foi capaz de ver coisas ainda maiores do que Jacó viu, do que Moisés apontou, do que a lei dizia, do que os profetas disseram sobre quem era Jesus. Ele viu tudo isso se descortinando diante dos seus olhos. A boa notícia para nós
que essas coisas maiores que se referem ao Evangelho, a Jesus ter vindo e ter retornado para lá e feito uma promessa de que voltaria, essas mesmas coisas maiores estão diante de nós, irmãos, quando nós compreendemos a mensagem do Evangelho. Do mesmo modo que Natanael, nós também somos chamados por Jesus para sermos seus seguidores. Pode ser que a tua postura seja de uma pessoa prática, como Filipe. Venha, me siga, e você foi e seguiu. Mas pode ser que a tua postura seja de alguém cheio de dúvidas e inquietações, assim como Natanael. Uma pessoa crítica, uma pessoa cética, uma pessoa com dificuldade de crer em um primeiro momento e precisa de muita fundamentação para dizer que acredita em alguma coisa. O convite é exatamente o mesmo. Venha e veja. Venha até Jesus e veja o que ele fez e o que ele ainda é capaz de fazer. Quero chamar a banda aqui à frente. A promessa feita a Natanael de que ele veria coisas maiores. Não se esqueça que essa promessa é uma realidade para nós. A mensagem do Evangelho. A notícia que nós estávamos separados de Deus por causa dos pecados dos nossos primeiros pais. Nada que fizéssemos restabeleceria essa comunhão perdida pelo pecado. Diante dessa incapacidade, Deus envia Jesus, que vive de modo perfeito, deixa o céu e vem até nós para viver essa vida perfeita. Morre em nosso lugar assumindo a nossa condenação. Ressuscita ao terceiro dia, volta aos céus onde está à direita de Deus e promete que um dia virá aqui novamente para nos levar com Ele eternamente. Que você creia nessa mensagem, que você responda com fé e convicção a um Jesus que te conhece e ainda assim se entregou por você.